E hoje eu quero falar para vocês sobre o objeto de transição. O que é este objeto que muitas pessoas falam e nem sempre conseguimos identificar? Será que todas as crianças têm um objeto de transição? Não são todas as crianças que têm esse objeto, mas algumas têm até mais de um. Por exemplo, aqui em casa, a Aurora, ela tem dois objetos que eu considero de transição. O primeiro é uma fraldinha, é uma nana, uma fralda normal, convencional, que ela se aconchega nela para dormir. Não é sempre a mesma. Tem dias que eu uso uma fralda branca, tem dias que eu uso uma desenhada, mas essa fraldinha transmite segurança para ela e ela gosta de dormir com a fraldinha. E outro objeto, na verdade, é um som. Eu coloco no quarto dela um sonzinho de chuva. Por alguns minutos, não deixo o tempo inteiro, mas que ele faz com que ela não ouça tanto barulhos externos, porque aqui em casa tem muito barulho de cachorro, muitos ruídos, então esse sonzinho faz com que ela possa ter um sono mais tranquilo. Essa é a impressão que eu tenho e realmente dá muito certo aqui em casa. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o objeto de transição. Esse olhar também um pouco da psicologia em relação a esse objeto. Normalmente ele é utilizado após os primeiros meses de vida da criança, quando a criança começa a se perceber como um ser independente da mãe. Porque nos primeiros meses de vida, o bebê acha que ele faz parte da mãe e que ele e a mãe são uma única pessoa. Então, quando a criança começa a se descobrir, começa a precisar desvincular um pouco, quebrar um pouco esse elo com a mãe, digamos, no sentido bem figurado para explicar, porque o elo, o vínculo, ele não é quebrado. Pelo contrário, cada vez esse vínculo ele estreita mais, mas no momento em que a criança precisa ser um ser diferente da mãe, precisa se descobrir como um ser único, esse objeto de transição pode fazer toda a diferença, porque ele pode diminuir a ansiedade da criança. Então, quando os pais não estão por perto, a mãe não está por perto, com aquele objeto, ela pode se sentir mais segura. Normalmente, as crianças utilizam esse objeto de transição na hora do sono. Então, é quando ele é mais percebido, ele pode ser melhor identificado nesses momentinhos. Então, ele pode ser uma coberta, ele pode ser um brinquedo, ele pode ser um urso, ele pode ser uma parte do corpo, ele pode ser um som. Então, esse objeto ele pode se manifestar de diversas formas. E ele é muito importante, sim, no desenvolvimento da primeira infância. Normalmente, pelos 3 aos 5 anos, a criança começa a ir deixando um pouquinho mais de lado e esse objeto acaba não sendo mais tão essencial porque ela começa a ter outros interesses, começa a socializar mais, começa a brincar mais, então ele acaba não sendo indispensável. Mas até essa idade, normalmente ele é bem importante, ele faz bastante diferença. Os pais adoram esse objeto quando ele existe, mas ele também não pode ser escondido. Por exemplo, um dia o pai não quer que a criança utilize o objeto, vai lá e esconde. Isso não é uma atitude muito legal, porque para a criança ele é estruturante, ele faz parte do desenvolvimento dela e ele transmite essa segurança. Então é um objeto bem legal. Eu acho muito bacana porque às vezes eu vou pegar a Aurora na caminha dela, ela volta, se vira, volta pra caminha e pega a fraldinha e traz junto. E faz tipo uma carinha de soninho, faz uma naninha na fralda, faz um charminho com a fralda, eu acho muito fofo. E é o objeto dela, é algo que realmente eu identifiquei, além do som, que eu pude perceber que em muitos momentos ele tranquiliza ela, ele faz a diferença e ele faz com que ela possa realmente relaxar.
Esse foi o vídeo falando um pouquinho sobre esse objeto. Aqui no canal eu busco sempre falar sobre assuntos relacionados à maternidade, então se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like que é muito importante, comenta aqui no vídeo também, o comentário também faz toda a diferença. E fale um pouquinho sobre os assuntos que você gostaria de saber um pouco mais, em que fase você tá, se esse objeto já fez a diferença na vida, na casa de vocês. E desejo uma excelente semana e fiquem com Deus.